Alegorias do subdesenvolvimento, cinema disjuntivo fraturado no limite da representação, pensando na representação tradicional, naquela mise-en-scène realista do cinema enquanto janela para o mundo, né, as coisas tais como são ou seriam na realidade, em histórias, em narrativas lineares, seguindo toda a velha lógica de causa e consequência, antes e depois, com desenvolvimento coerente de personagens, tá? Muitos filmes entre o tropicalismo e a marginalidade estão no limite dessa forma tradicional de representação. Bom, 1. Fragmentação narrativa. Como eu falei agora na apresentação para vocês, a intencionalidade alegórica dos filmes inspirados pelo tropicalismo e de muitos filmes do cinema marginal contribui, ela se expressa, se manifesta no esfacelamento da estrutura narrativa tradicional, dessa representação, da forma de representação tradicional, como eu já venho falando. Bom, Fernão Ramos, nessa obra que é referência, é a maior referência para os estudos de cinema marginal e também na linha lá dos diálogos possíveis entre o cinema marginal e a Tropicália. O Ramos ele chega mesmo a comparar o cinema marginal e o tropicalismo, estabelecendo com todo o cuidado aquelas diferenças que semana passada eu coloquei para vocês. Fernão Ramos ele vai dizer assim: no cinema novo, o movimento da narrativa em direção a significantes abarcantes, ou seja, a intenção alegórica no cinema brasileiro, ela já vinha do cinema novo, como a gente discutiu na primeira aula. Porém, a natureza, o significado específico dessas alegorias era diferente do que será no cinema marginal e no cinema tropicalista. Tá? As alegorias no cinema novo são alegorias revolucionárias, otimistas, esperançosas, né? Das grandes transformações sociais pelas quais o Brasil vinha passando antes do golpe militar. Após o golpe, as alegorias serão alegorias do desastre, da catástrofe, do impasse. Tá? Como diz o Rogério Ganzerla, quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha e se esculhamba. As alegorias, então, do cinema marginal e do cinema tropicalista vão nessa linha. Bom, significantes abarcantes que possam, na forma de alegorias, retratar a totalidade do representado, no caso, a totalidade do Brasil, o que é o Brasil, o que é o brasileiro, tá? Acaba por minar o desenvolvimento da intriga dentro dos moldes clássicos. Então, uma certa fragmentação narrativa ela já vinha do cinema novo. O desejo, sentido como necessidade de representar o universo social brasileiro em todos os seus conflitos e contradições, aparece como motor desse desenvolvimento. Então é isso, é a totalidade do Brasil. Tá? Os filmes do cinema novo e também alguns filmes marginais e tropicalistas terão essa pretensão de abarcar o Brasil, tá? Simbolicamente, alegoricamente. Olha, o Brasil é isso. Tá? É claro que no tropicalismo essa tentativa não será tão dogmática quanto no cinema novo, como a gente discutiu na segunda aula. Tá? A Tropicália, muito menos no cinema marginal, não tem tanto essa preocupação de explicar as coisas em termos sociológicos como o cinema novo tinha, mas ainda assim está lá uma certa tentativa de reflexão a respeito, né, das vivências brasileiras, principalmente dos problemas sociais do Brasil. Muito bem. Se a gente pega Rio 40 Graus, de 1955, clássico de Nelson Pereira dos Santos, tá? Um dos primeiros filmes, né, no movimento que a gente chama de cinema novo, já há essa fragmentação, né? Nós já temos
diversos núcleos de ação, com diversos personagens, diversas histórias que não se tocam muito. Tá? Nós temos essa estrutura mais em quadros, né? Quadros da realidade, em fragmentos da realidade. Tá? A junção desses fragmentos comporia uma imagem do Brasil, uma imagem que é total, mas que não é una, não é única. Né? Essa estrutura narrativa baseada em quadros é algo que remete lá à Idade Média, ao teatro medieval e também ao teatro humanista, entre a Idade Média e o Renascimento. O teatro de Gil Vicente, por exemplo, em Portugal. Peças como O Alto da Barca do Inferno, que também tem essa mesma estrutura de quadros, cenas. Tá? Cada cena com sua própria história, com seus próprios personagens. Né? Isso a gente encontra nas igrejas, as passagens, lá os quadros da Paixão de Cristo, né? Painéis medievais também. Muito bem, então essa estrutura fragmentária na forma de quadros, ela é bastante antiga já na cultura, na literatura ocidental. Né? E o cinema, em certas manifestações, vai também caminhar nessa linha, tudo bem? Principalmente o cinema de inspiração mais neorrealista, cenas da vida cotidiana, tudo bem? E é o que é a fonte, a maior fonte na qual o Nelson Pereira bebe para fazer Rio 40 Graus, tá? O neorrealismo italiano, tá bom? O Ramos ele continua. O dilaceramento da própria narrativa aparece como força possível, como linha de comunicação direta entre a exaltação dramática, o horror, a abjeção em níveis extremos e sua comunicação. No limite desta postura se rompe a tessitura existente entre a representação e o seu referente. Almeja-se a significação dos estados dramáticos em si mesmos, em sua própria concretude material. É este o ponto que a gente mais vai destacar na aula de hoje, principalmente através dos exemplos, dos trechos, dos filmes que nós vamos ver. Tá? Muito bem. O cinema brasileiro, no final dos anos 60, início dos anos 70, entre os filmes de inspiração mais diretamente tropicalista e os filmes mais propriamente marginais, tá? Mas as coisas e os exemplos em que as duas referências se cruzam, a gente encontra muito isso, um dilaceramento na estrutura narrativa, através do qual, através desse dilaceramento, se manifesta, tá? pelas frestas, pelas rachaduras através da qual se quebra a narrativa, vaza, ou melhor, jorra todo o horror, a abjeção em níveis extremos. É o que a gente discutiu muito na aula passada, falando dessa dinâmica entre curtição e abjeção no cinema do período, principalmente no cinema marginal. O horror, a abjeção como expressão crua da catástrofe, que é a ditadura militar brasileira, principalmente após a promulgação do AI-5. Tá? Não é à toa que muitos filmes do cinema marginal praticamente não vão apresentar narrativa, uma historinha com personagem, começo, meio e fim, bonitinho, como a gente vai ver aqui. Tá? Hitler, Terceiro Mundo, Jardim de Espuma, né? Sem essa aranha de Zinzerla, não apresentam. Né? O filme inteiro se reduz a fragmentos, a cenas praticamente aleatórias em que os personagens praticam atos ou sofrem atos horrorosos e ou nojentos. Né? Sem essa aranha tem uma cena em que a Helena Inês ela começa a vomitar, colocar o dedo na garganta para vomitar, em primeiro plano. Fernão Ramos ele tem um trecho em que ele fala
em que esses filmes eles se reduzem muitas vezes a um grito expressionista. O expressionismo mesmo, pensando na vanguarda europeia do começo do século XX, expressionismo como manifestação do horror primevo, tá? O horror irracional. Daí ele vai falar em grito expressionista, e ele vai falar também como que em muitos filmes do cinema marginal os diálogos se reduzem a berros, né? As pessoas gritam, simplesmente gritam. É isso, Sem Essa Aranha, Jardim de Espumas, tá? A gente encontra muito berro, do nada, as pessoas gritando, berrando o tempo todo, né? Isso causa mesmo incômodo muito forte no espectador, mas é essa a ideia. De novo, Sganzerla falando, quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha e se esculhamba. O que a gente pode fazer nessa distopia brasileira? Que saída que a gente tem? Se não berrar. Então, berrar. Gritar a plenos pulmões. Berrar. Tá? É isso, é o horror. Tá? Como a gente vai falar daqui a pouquinho, a ênfase no mostrar. Mais do que no narrar, relatar, contar, é o mostrar. Tá aqui, ó, o horror. Tá aqui. A significação dos estados dramáticos em si mesmos, em sua própria concretude material. É a concretude material do berro. É a concretude material do vômito. É a concretude material de atos de violência homicida. E é isso. E rompe-se a tessitura existente entre a representação e seu referente, daí no limite da representação. Quer dizer, são filmes que no fundo não vão dizer muita coisa. Sobre o que é esse filme? A gente pode até, né, tentar estabelecer lá uma sinopse. Muitos deles têm mesmo uma sinopse, precisavam ter, né, para receberem o alvará da censura federal oficial. O filme precisava apresentar uma sinopse, uma espécie de pré-release lá para censura. Mas você lê a sinopse de filmes como Sem Essa Aranha ou Copacabana Mon Amour, do Sganzerla, Jardim de Espuma, você lê a sinopse e você vê o filme, nossa, não tem nada a ver com a sinopse. Onde que tá aí? Nada a ver. E é isso mesmo, essa é a ideia, tá? É isso, né? É o mostrar. Muito mais do que contar, é o mostrar, fora de uma cadeia narrativa, de uma cadeia lógica, antes e depois, causa e consequência, rumando numa progressão, né, até chegar a um clímax. E aí no clímax a gente tem a resolução do conflito e aí final da história. Esquece isso em relação a filmes tropicalistas, a filmes marginais, tá? Mais uma vez o Fernão Ramos. A dificuldade de realizar progressões horizontais em torno do desenvolvimento da intriga nos permite traçar distinções entre uma evolução narrativa mais ligada à função de contar e um outro movimento bem característico da estética marginal, próximo ao mostrar. Estas funções estabelecidas em relação à narrativa não se definem de maneira excludente, sendo sempre interrelacionadas. Todo plano que mostra conta um pouco, e vice-versa. No entanto, tendo em vista a economia geral do texto fílmico, creio poder distinguir planos mais próximos a uma função de fazer avançar a intriga, enquanto outros só podem ter sua existência na narrativa explicitada em termos de uma função descritiva. E eu digo um pouco mais. Nos filmes de inspiração mais tropicalista, essa descrição não vai aparecer de modo tão puro assim quanto nos filmes marginais. Essa descrição vai estar em função de um todo fílmico, um texto fílmico como um todo, mais dissertativo, tendo em vista o estabelecimento de uma tese a respeito do Brasil. Pega, por exemplo, o Brasil no 2000 do Walter Lima Jr., que a gente já analisou aí, tá?
olha, o Brasil é isso, é essa coleção de fragmentos contraditórios, arcaico e moderno, tudo muito cafona, tá? Então nós temos mais de uma descrição, a gente tem a exposição de uma ideia, a gente tem a descrição de elementos concretos como exemplos, como ilustrações de uma ideia a respeito do Brasil. Daí esse caráter dissertativo, não tanto narrativo, mas dissertativo, descritivo e dissertativo, tá? Continuando. A articulação entre os planos aparece como pano de fundo para este virtuosismo na construção da imagem enquanto plano em si. Fragmentos de intriga são esboçados durante o filme, mas não sofrem solução de continuidade. A atração da câmera pelo plasticismo da imagem tem como contrapartida sua aversão ao movimento que conduz à ação, ao personagem e também à intriga. O espesso universo ficcional a que nos referimos é geralmente elaborado a partir destes planos demonstrativos, de mostrar, construídos em função de sua potencialidade imagética e não vinculados ao desenvolvimento dramático da história. Então, são filmes, né, mais centrados na potência da imagem em si, da imagem cinematográfica, da imagem fotográfica em si, né? Isso lembra a gente, mais uma vez lembra a gente a ideia dos painéis medievais, na pintura medieval, tá? Os ícones religiosos medievais. Claro que aqui o contexto é bem outro, né? E religião, claro, está totalmente de fora, mas é isso, é a potência da imagem, né? Uma potência quase sagrada. No caso desse tipo de cinema não há nada sagrado, é absolutamente profano, mas mesmo assim, a força da imagem em si, né? Da concretude material, real daquela imagem, mesmo que ela tenha uma significação alegórica muito forte, tá? A imagem não perde a sua força enquanto imagem, enquanto coisa do mundo ali, né? E isso funciona muito bem dentro das estratégias de agressão que a gente trabalhou semana passada, tá? Típicas do cinema brasileiro no final dos anos 60 e também do teatro, José Celso, Martinez Corrêa. Estratégias de agressão para chocar, para escandalizar mesmo o público, tirar o público daquela zona de conforto pequeno burguesa, tá? Muito bem. Bom, vamos ver como que essas coisas aparecem em Sem Essa Aranha, de 1970, do Rogério Sganzerla. É um filme realmente muito louco. Zé Bonitinho. Se eu tiver que casar outra vez, vou casar é com a mulher. Já disse 1000 vezes. Eu não caso com homem, não. Homem é pior que mim. Quem foi que cuspiu na escada, hein? Mas isso é lugar de cuspir. Quem foi que cuspiu na escada? Sabe ao certo se ele crê ou não.
Seu Deus repentinamente escarra sangue. Enquanto a Virgem se entrega a certo húngaro por algumas peças de metal amarelo. A noite de 15 de setembro caiu como um swing.
do céu, uma rosa bem vermelha e um anel, um cajá, tamanho do melão, um elefante estava em minha mão, tamarindo, doce como mel, rapadura amarga como fel, sua coruja, coisa bem bonita, um bastão de marmelo e uma fita. Pega, caraca! Planetazinho vagabundo! Sistema solar é um lixo! Subplaneta! Fica na mão, pegou remando, no céu, apanha. Subplaneta! Sistema solar é um lixo! Vida sem manhã. Há 6.000 anos que tá tudo errado, invencido. Somente agora é que eu vejo que são 6.000 anos de fome. Está tudo de trás para diante. Ele é insubstituível. Nunca mais haverá alguém como o Aranha. Sim, eu tinha que dar aquele golpe. Era a única saída de milhões de náufragos. Blefar a fome e a rotação universal. Essa é a nossa história. Ah. De uma aranha que se destrói em silêncio. Planetazinho vagabundo! Curitiba besta! Remão, primeiro, a chinela da Rosinha. Remão, primeiro, uma pedra bem branquinha. Remão, quem me trouxe primeiro, um cordão e uma folhinha. Bocate. Remão, quem me trouxe primeiro, alguma estrela. Bom, então olha só, o que a gente tem aí? A cena começa, se é que dá pra falar em cena, né? Num bar, bordel, e aí a gente vê lá algumas dançarinas seminuas, a gente vê a Helena Inês, cuja função no filme é um tanto quanto ambígua, vaga, né? Que personagem que ela faz no filme, qual o papel dela, enfim. Sem essa aranha não tem exatamente uma história, começo, meio e fim, nada disso. O que a gente pode dizer é que o filme tem um certo eixo, mas ele viaja bastante, né, em torno desse eixo. O eixo é um personagem que seria central, o empresário, o grande empresário nacional, representante da burguesia brasileira,
que é o Aranha, justamente, interpretado no filme pelo Zé Bonitinho, clássico Zé Bonitinho. E aí nós já temos a dimensão do cafonismo, típico na Tropicália e também bastante presente no cinema marginal. Né, o Zé Bonitinho, com aquela imagem toda caricata dele, né, a peruca bem penteada, tem uma cena em que ele aparece com aqueles óculos gigantescos, né, o pente também gigante, ou aí, como a gente vê na cena, ele escovando, né, simulando estar escovando os dentes, uma escova também gigante. Então, essa figura caricata, exagerada do Zé Bonitinho, né, que é uma sátira. Zé Bonitinho é uma paródia do conquistador das antigas, né, aquele conquistador da era do rádio no Brasil, né, ou no cinema, né, Clark Gable, o clássico galã, tá, aí da primeira metade do século XX. Zé Bonitinho é uma paródia disso, dessa figura. E aí ele está então de maneira duplamente parodiando a elite nacional, tá? Parodiando essa imagem de homem bem-sucedido, homem másculo, tá? Poderoso, galanteador, bonito, representado conforme representado no cinema e no rádio, tá? E também uma paródia do homem de sucesso, bem-sucedido em termos empresariais, em termos capitalistas. Tá? Então a gente tem aí essa figura do Aranha. Só que não tem história, quer dizer, o que a gente vê é o Aranha circulando por diferentes espaços, interagindo com diferentes pessoas, fazendo aquele discurso dele muito cafona, né, que também é uma representação, é uma imitação bastante satírica do discurso dominante, né, da visão de mundo, da ideologia dominante no Brasil, do período, né, conservadorismo moral, empreendedorismo capitalista, enfim, desenvolvimentismo. Então ele vai fazendo esses discursos e interagindo com diferentes pessoas, e em contraponto a ele a gente tem a Helena Inês, que vai jogando algumas verdades incômodas, que vai ali vomitando também, sem nenhum diálogo dramatizado num sentido clássico, teatral, organizado. Não, são monólogos, menos do que monólogos, são berros, gritos, palavras vomitadas, tá? Então, por exemplo, bom, tudo começa com a Helena Inês literalmente vomitando, né, lá no bordel. E aí do nada corta-se e nós vamos para um ambiente rural, né, bem bucólico. Bucólico no sentido muito simples, né, bem brasileiro mesmo. E aí tá lá, a gente vê ninguém menos, do nada aparece o Gonzagão, o velho Luiz Gonzaga, um dos maiores ícones da cultura brasileira de todos os tempos. Aparece lá o Gonzagão tocando a sua sanfona, cantando, algumas pessoas ali populares, né, acompanhando, cantando junto, tocando instrumentos, tal. E também lá o Aranha e a Helena Inês, tá? E ela vai lá circulando e vomitando, né, aquele contraponto ao discurso do Aranha Zé Bonitinho. Planeta lixo, planetinha vagabundo, sistema solar é um lixo. Quer dizer, a gente tem, vamos lá, colagem tropicalista, né, deglutição tropicalista, antropofágica. Então a gente tem Luiz Gonzaga num ambiente rural, quer dizer, o Brasil primitivo, rural, tradicional, né, lembrando um pouco até o cinema novo, ou o cinema do CPC, a busca pelo homem puro, pela cultura brasileira raiz, né, então elementos aí do arcaico, mas ao mesmo tempo, tudo junto, misturado com elementos do moderno. Então o Aranha
o empresário moderno. O Aranha ele é dono de uma concessionária de automóveis, né? Então a gente vê aí a imagem do automóvel como o grande motor, símbolo do progresso capitalista, industrial, contemporâneo. O Aranha ali no meio, né? E a Helena Inês fazendo referências ao futuro, ficção científica. Sistema solar é um lixo, tá? Então beleza, vamos embora do sistema solar. Pra onde? De que jeito? Tá? E tudo muito jogado no filme. Toda essa salada, né? Sem muito sentido, tá? Quer dizer, sem muito sentido no sentido narrativo, mas com muito sentido no sentido discursivo, tá? Descritivo, dissertativo, como eu falei, tá? Dentro da proposta marginal e tropicalista que a gente vem discutindo aí nas últimas aulas, tá? Bom, o que mais de interessante que a gente tem nessa cena? A homenagem que ela faz, né? Então ela vai fazendo esse discurso bem nervoso, né? Planetinha vagabundo, sistema solar é um lixo, mas uma hora ela chega lá e dá um beijo na testa do Gonzaga. Quer dizer, nem tudo é iconoclastia pro Sganzerla, pros marginais, pros tropicalistas. Quer dizer, ainda há um certo respeito, uma reverência, né? Justamente a mesma reverência que os cinemanovistas e a galera do CPC fazia a cultura brasileira raiz, popular, tradicional, né? E o Gonzagão é talvez o maior ícone de todos dessa cultura, tá? Então é uma cena muito significativa a respeito dessa fragmentação narrativa, né? Dessa ênfase no mostrar mais do que no relatar. Então mostrar é a mina vomitando ali, é o Gonzagão tocando, é o Zé Bonitinho fazendo suas graças, é a Helena Inês fazendo aquele discurso, jogando aquelas palavras de ordem, tá? E é isso, sem muita concatenação, e é o filme todo praticamente só isso, tá?